Acho que passado esse tempinho, né, também com o envolvimento com as eleições e tudo, foi bom para a gente também conseguir se organizar um pouco, né, emocionalmente, para voltar a fazer um sarau sem o Jorge aqui, né? Não é muito fácil abrir uma sala de sarau sem a presença dele. Então, a gente queria só dar alguns poucos recados. Um é que a gente está gravando, né, para ter esse momento documentado dentro da UPOP, né? O outro é que a gente pensou aí num tempo médio de 3 minutos por pessoa, né? Claro que isso não é cravado, mas a gente, né, pensou mais ou menos num tempo que a gente sempre deixou nos saraus. E depois, quando a gente, se tiver mais gente, eu acho que não é o caso aqui com esse grupo, mas também falar sobre o livro, né, do Monsenhor Juvenal Arduini, que a gente ainda tem exemplares. Então, caso alguém não tenha, ou, né, ou conheça alguém que não tenha, que queira o livro, para fazer contato, porque a gente ainda tem um pouco de estoque dele, tá bom? Então, é isso. A gente vai pedir para que, só para a gente ter uma ordem, né, vai pedir para cada um que quiser se colocar, para colocar no chat, tá? Só colocar o nome, eu quero, e aí a Alzira vai fazendo essa ordem aí pra gente, vai controlando a ordem das inscrições. A gente vai começar com o Renato, né, que vai trazer um texto dele, né, que foi redigido e já lido também no sarau presencial, né, da fundação lá na Barimbli. E é um texto que fala por todos nós da UPOP, né, do pessoal que ficou nativo até então num grupo aí de coordenação junto com o Jorge. A gente queria então começar com esse texto. Aí, Renato, se você puder então abrir seu microfone aí para ler para a gente. Obrigada. Tá bom, olá pessoal, boa tarde para todos e todas. É muito bom estar aqui. A gente sabe que existem algumas coisas que nos entristecem, mas a presença de cada um, de cada uma, é sempre reconfortante, é sempre necessário. Eu acho que é no encontro que a gente se rejuvenesce, é no encontro que a gente busca forças para continuar. Falar sobre o Jorge não é muito fácil. Jorge e eu nos conhecíamos de longa data, mas nunca tivemos um projeto comum. Nós tínhamos lutas em comum, em diversos momentos nossos caminhos se cruzaram. Mas eu já não me lembro bem a data, acho que foi por volta de 2008, 2009, 2010, já não me recordo bem, surgiu a ideia da Universidade Popular. Eu estava bastante chateado mesmo com a minha participação nas escolas em Uberaba, preocupado com os rumos do ensino superior, principalmente, da educação de modo geral, mas o ensino superior, principalmente em Uberaba, e o convite para entrar, para participar, para construir a Universidade Popular, a UPOP, veio de uma maneira muito boa, muito esperançosa, né? A ideia da Universidade Popular. De imediato, nós fomos para a casa do Jorge e começamos a pensar com mais pessoas que foram aparecendo a ideia da Universidade Popular. Eu digo que foi um encontro fantástico, um encontro delicioso, né, e que deu uma nova perspectiva para a ideia de ensino superior, de educação popular. Quer dizer, juntamos tudo, principalmente uma ideia nova, uma ideia que, na verdade, era muito antiga,
né? Mas uma ideia nova, que ainda está em construção e eu espero que nunca termine de ser construída. É, então, uma construção permanente, e o Jorge, de certa forma, foi o guia, né? Ele era aquela pessoa que nos animava, que nos trazia constantes desafios em relação a não só a Universidade Popular, mas uma série de outras lutas. Vocês sabem bem, ele participou, conduziu, nos estimulou a continuar nessa luta. A pedido da coordenação da Universidade Popular, eu escrevi um texto que, é claro, tem falhas, mas um texto em que eu tentei trabalhar não só um aspecto pessoal, a minha visão do Jorge, mas também o que foi para mim, para nós, imaginando que para o Jorge também fosse a Universidade Popular. É apenas, né, um trechinho do que foi a intensidade da nossa relação, da nossa amizade, e dos momentos que a gente, às vezes, ligava um para o outro, escrevia um para o outro, para pensar o que seria o sábado, o que fazer por próximo encontro da Universidade Popular e assim por diante. Então, o resultado disso é o texto que eu vou ler aqui agora para vocês. O Jorge Bichuete e suas utopias. Jorge Bichuete era uma dessas pessoas que, quando a gente encontra pela primeira vez, parece que já conhece de longa data. Ele nos recebia na casa dele, convidava para entrar cozinha adentro, oferecia um cafezinho, propiciava longas e produtivas conversas sobre filosofia e psicanálise, como se estivéssemos na varanda de um chalé num delicioso fim de tarde. Essas pessoas são raras. Quando cruzarem o seu caminho, pare, pense, pergunte o que pode fazer para ajudar, acompanhe sua caminhada. Assim era o amigo Jorge Bichuete. O Jorge médico, o Jorge da Fundação Gregório Barenblit, o Jorge da UPOP, o Jorge poeta, escritor, militante político, professor. Ele se dizia um nômade sonhador e nos convidava a sonhar também. E sonhávamos uma sociedade diferente, justa, inclusiva, acolhedora. Utopia? Somos todos utópicos e a utopia se fortalece no sonho coletivo, quando mobilizamos todos os esforços para continuar caminhando. A boa marcha, não a dos quartéis insensatos, mas a da luta estudantil, a da luta política, a da luta antimanicomial, a da liberdade de cátedra. A marcha que tem potência para construir outro mundo, um mundo cidadão, solidário, onde o cuidado, a humanização, a inclusão social, o direito à diferença, a justiça social, a igualdade, a liberdade, a democracia, a ternura e a suavidade estejam sempre presentes. A Universidade Popular Juvenal Arduino foi um sonho que a vontade utópica do Jorge ajudou a tornar realidade. Foi uma invenção coletiva, reinventada a cada encontro nosso, a cada dia. Começou o sonho, foi debate, foi reunião de amigos, foi movimento social na periferia, foi movimento digital nas tardes de sábado, em tempos de pandemia. Nos seus domínios coletivos, discutiu-se filosofia, poesia, cultura popular, ecologia, psicanálise, africanidade, cinema. Ela se tornou reflexão, livro, festa, esperança e porvir. Ouçamos o Jorge. Os equipamentos de educação, no status quo, se movem formando para o mercado, no sentido de pensar o trabalhador na lógica da racionalidade técnico-instrumental.
e nas funções de um agir repetitivo, não criativo e, principalmente, não engajado, nem comprometido com as dores e demandas dos explorados, dos oprimidos, das minorias e dos que sonham outro modo de andar a vida. A Universidade Popular nasce de uma esperança. Buscamos uma ousadia e sonho, arte e alegria, coragem e trabalho, uma nova realidade socioexistencial, psíquica e ecológica, uma nova terra e um povo por vir. Eu acredito que esse trecho do Jorge pode ser considerado o texto fundador da UPOP e o que nós pensávamos, né? Juntando aquilo que nós queríamos, as nossas angústias, os nossos sonhos. Entre idas e vindas, entre os inúmeros solavancos que marcaram a sociedade brasileira nos últimos anos, eu falo solavanco pensando até em ser bonzinho, né? Ao POP se fez caminho e caminhada. Emergiu como um projeto para amanhecer que se desenhava no horizonte. Uma escola em processo, que ouviu trabalhadores e pensadores. Uma escola que não escamoteou a transversalidade dos saberes, a arte, a criatividade, a experimentação, o saber científico e a sabedoria popular. Uma escola aberta, na qual se valorizam éticas e estéticas libertárias, o sonho do Jorge Bichuete e dos que o acompanharam na construção de uma prática inovadora, solidária, socialista e revolucionária. Viva o sonho, viva a vida, viva a permanência da transformação social, viva o POP, a utopia ativa de Jorge Bichuete. Jorge presente. É isso aí, pessoal. Esse texto, eu só dei forma às ideias, eu dei o texto, as palavras, eu juntei e organizei as palavras. O texto é da UPOP. O texto é do Jorge Bichuete, é de todos nós que estamos aqui nessa construção, que eu espero que prossiga. É isso aí. Obrigada, Renato. Bom, bem-vindos, Lília, né? José Cauí, Lúcia, que chegaram, e Roberta, que está entrando. A gente tem a Sara inscrita. Sara, com vocês. Você liga seu microfone aí. Oi, gente, tudo bem? Eu queria ler um poema que eu fiz logo após a fala do Jorge na Conferência Municipal de Saúde, que estava, como sempre, né, muito inspirada, foi muito bonita a fala dele, assim, me tocou muito. Se nós tivesse filmado, assim, seria incrível. E aí eu fiz essa poesia aqui, deixa eu colocar. Eu te choco com meu paradoxo, trogloditas que se virem. Estamos derrubando o patriarcado, avançando sem medo e sem vergonha, um a um e lado a lado. Na humanidade da fragilidade, reinventamos potência, carência, ciência e caridade. Me liberto na fazeção de amor. Não suporto mais ser normal. A ditadura da vitória nunca foi legal. Me chamam de louca e louco, a quem me diz? Tomo banho gelado de chapéu no chafariz. Nesse paradigma anticapitalista, não precisamos ser tão realistas. Nosso amor sempre vai dar certo, sempre nos teremos por perto. E se alguém roubar nossa utopia, eu lambo o vidro, bebo óleo, perco o passo, roubo a fala e faço terapia. Quando ganhei asas, o céu pareceu pouco. Tenho delírios loucos, matinais e roucos. E se minha canção te agita, saiba que delira quem não grita, a liberdade de amar.
É isso aí. Obrigado. Valeu, Sarinha. Quem segue? Alguém quer continuar? Odila, abre seu microfone, por favor. Deixa eu me achar aqui, porque eu estou no celular. Agora, eu me achei aqui numa página. Então, tanto o que o texto que o Renato escreveu, né, sobre o Jorge, sobre o pop, como também me emociona muito esse poema que a Sara escreveu, inspirada numa fala do Jorge, numa abertura de conferência, e que... E você estava, né, mãe, na mesa desse dia? Muito bom. Realmente, é uma coisa assim, é como se ele fosse, né, uma existência provocativa, né? Eu acho que sempre ele teve esse papel, né? E a gente compartilhar tantas coisas, assim, das mais diversos tipos, né, e nos mais diversos tempos ou períodos da nossa vida, é uma coisa, assim, que são muitas as memórias, os tipos de lembrança também, né? Eu acho que o Renato trouxe várias coisas, assim, do período mesmo, do tempo da UPOP. Mas eu tenho outras lembranças, assim, da minha convivência com vários Jorges, vários Jorges, companheiro de diversão, para a gente sair fim de semana, companheiro para estudar, companheiro de supervisão no CAPES, companheiro de construção de uma clínica de álcool e drogas dentro do CAPES, num tempo em que a cidade não tinha nada disto, né? E a gente gostava tanto daqueles adolescentes, de fazer uma clínica, construir uma clínica com eles, né? A gente se divertir junto também, sempre foi muito bom. Então, para mim, eu acho que o Jorge é uma multiplicidade, sabe? Mas uma multiplicidade bastante poderosa, porque ele é aquele tipo de pessoa que arrasta, né? Uma multidão atrás de si. Vários tipos de multidão, vários tipos de gente também, né? São grupos muito diversos, né? Porque ele tinha trânsito em diversos universos, né? As utopias dele. E assim, eu estava pensando muito mesmo nessa questão dessa palavra, utopia, e o título que nós demos para esse momento, que é o pop, a utopia ativa de Jorge Bichuete, né? Que eu acho que isso diz bastante da pop, mas também de outras interfaces da vida do Jorge, da pessoa dele, que é sempre uma utopia ativa em andamento e arrastando pessoas nos mais diversos períodos da vida dele, né? E aí, eu gosto de vez em quando de pegar o livro do Décio Bragança, que chama Diário de um Revolucionário, vocês devem lembrar, né, quando nós perdemos esse grande professor também, e o Décio, em vários momentos desse livro, tem uns quadradinhos embaixo, assim, dos textos de reflexão e tal, que ele fala de utopia. O que é utopia para ele, né? Aí eu queria ler 2 pedacinhos, um foi da data de 13 de abril, e o outro, 8 de abril. Depois eu vejo de que ano. Mas falando sobre utopia. Então, ele fala assim, que a utopia, isso Décio, né? A utopia é um estado permanente de equilíbrio entre o que é e o que poderá ser. Não há utopia em relação ao que já passou, é óbvio. Parte-se do aqui e agora para o além e sempre.
Por isso, a utopia é inesgotável e insaciável. Infelizmente, para alguns, a utopia é perda de tempo. Com a perda de tempo, perde-se dinheiro. Time is money. Os utópicos vivem mais, porque a utopia se nutre de fé, de determinação, o que nos leva ao desenvolvimento e à excelência de vida. E o outro trechinho, que ele fala também, ele refletia muito sobre, ele era um ser utópico também, né, vivia alimentado pelas utopias, então por isso que eu acho que essas reflexões dele dizem tanto do Jorge e de nós que o acompanhamos, né, de várias formas. Aí ele diz, outro mundo é possível, que é uma expressão que o Jorge também usava muito, né, essa crença de que outro mundo é possível e através da utopia constante de estar sempre olhando adiante no horizonte, a gente ir caminhando, muitas vezes com dúvidas, sem a gente saber se ia dar certo, se não ia dar certo, mas aquela coisa do fazer juntos parece que torna a coisa, o movimento mais importante do que um resultado específico, porque o horizonte está lá na frente e a gente sabe que tem uma utopia dando sustentação. Às vezes a gente está tropeçando aqui, né? Mas a gente continua indo, porque o nosso olhar está lá longe, lá distante. E no caso da UPOP, o Jorge nos chamou para essa utopia e nós fomos, né? Aí o 10 fala assim, outro mundo é possível. Só a existência da utopia estimula a todos na busca da perfeição e aperfeiçoamento, da liberdade e da libertação. A utopia como que antecipa, prevê, antevê as possibilidades, as energias, as forças, as possibilidades de todos os homens e de cada um. Juntos somos fortes e livres. Eu acho que é isso que a gente fazia ao lado do Jorge, e era para isso que ele nos chamava, né? Ele estava sempre chamando pessoas para caminhar para alguma utopia que ele vislumbrava, e a gente ia olhando junto para esse horizonte, né? Do outro mundo possível, que era essa expressão. A gente compartilhava, né? A gente sempre achou que a gente sonhava com o mesmo mundo possível, e a gente vai juntando os caquinhos juntos, né? Eu acho que ele teve esse papel tão bonito. É isso. Gratidão, né, a ele. Obrigada, Odila. Vivi, você quer colocar o vídeo da pessoa que enviou? Aí você fala o nome dela para a gente? Eu quero colocar agora. Ela chama Gilza Maria. Ela mora atualmente em Brasília. E ela conviveu com o Jorge desde os 17 anos. Ela me falou, inclusive, que ela deu aula de flauta para ele, que ele tocava flauta. E eles conversavam muito sobre música. Ela é musicista, né? E ela está hoje numa apresentação. Ela toca piano, por isso ela não pôde estar aqui nesse momento. E ela falou que uma das últimas vezes que ela conversou com ele falou que estava com muita saudade de Tchaikovsky. E mandou para ela uma música que ela não conhecia, ele mandou inclusive a partitura para ela. E ela gravou, né? Ela fez um vídeo tocando essa música e ela me pediu para apresentar aqui. Eu vou apresentar agora.
Só, acho que eu não falei o nome da música, né? É Noturno 4, de Tchaikovsky. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o vídeo dela. É lindo mesmo. Delícia. Agora é a Márcia que está inscrita. Você abre seu microfone, Márcia? Bom, o que eu fiz até um acróstico pequenininho hoje, estava sentada lá na pracinha e fiz com o nome do Jorge. E pus assim: já brilhava como uma estrela. Onde estava, refletia luz. Reluzente era pura paz. Guia, mestre, inspiração. Esteja feliz em sua nova morada. Só isso. Mas o que eu queria falar do Jorge é que eu assisti alguns evangelhos que ele fazia umas lives. Eu não sei se vocês chegaram a ver. É um Sesta, não sei se vocês chegaram a ver. E teve uma que foi muito especial. Eu tentei achar aqui agora no WhatsApp dele, mas não achei. Mas depois eu até queria colocar, porque eu falei com ele assim: ô Jorge, eu não preciso estudar mais nada. Eu tenho que ouvir você todos os dias e tentar aprender aquilo que ele falou. Era tão simples, era tão assim, sabe, daquela forma que só o Jorge sabia fazer, né? Uma dessas era quando ele fez a homenagem para a Luinha, acho que foi em julho. Depois teve uma de setembro e teve uma de março. Eu tenho todas aqui, mas eu não tive como olhar qual que era essa que era especial, que eu ainda fui e comentei com ele, que eu falei assim: eu preciso ouvir todos os dias,
para poder ser um pouquinho melhor, né? Porque ele falava muito do amor, do perdão, né? Da paz. E eu queria, se vocês não tiverem assistido, eu queria colocar ou na UPOP, né? Para vocês acessarem, porque eu acho que está no YouTube, ou eu acho que ia ficar gravado, depois até eu vou olhar se está mesmo gravado, porque é uma coisa que realmente a gente deveria escutar sempre, né? Tentar aprender, né? Não só saber de cor, mas aprender mesmo, né? E o Jorge, eu acho que é muito, não existem palavras, né, para a gente definir como ele é. Ele era aquela fraternura, aquela simplicidade, aquela humildade, aquele puro amor, né? É isso. E eu sei que onde ele está, onde eu sei que ele está bem, né? Porque eu acredito nisso muito. É isso. Só. Obrigada, Márcia. Depois você coloca no grupo da UPOP o link, né? Porque aí a gente acessa por lá. Lília, você abre seu microfone aí? Gente, boa tarde. É, assim, o Jorge, ele me silenciou por um tempo depois desse falecimento, para eu conseguir digerir, e acho que estou digerindo até hoje, porque foi com ele que eu aprendi, eu acho que mais da metade do que eu sei da minha profissão, né? Foi com ele que eu aprendi a cuidar a maior parte das coisas que eu ocupo a maior parte do meu tempo, né? E assim, dentre outras pessoas, e, e é um amigo, um colega de trabalho, professor, uma pessoa muito presente na minha vida, que está fazendo uma falta muito grande, e eu trouxe 2 poemas, né? Um do Manuel de Barros, que ele ultimamente estava muito próximo do Manuel de Barros, sempre gostou, mas... E um outro que eu fiz para ele, né? Do Manuel de Barros. No começo era verbo, só depois que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Né? Ele que era um poeta também, né? E uma homenagem que eu fiz para ele. O menino da utopia. Eu conheci um menino. Ele insistia em se chamar de velho, mas os olhinhos brilhando o denunciavam. Eu conheci um menino com mania de poemar e delirava lindamente muitos mundos por vir. O menino Jorge proseava com a lua e de tanto encanto a fez latir de amores. O menino era bom, sabia muito do cuidar. De médico e louco, sempre trazia um pouco mais. E fazia do cuidar a liberdade de viver. Não sei se menino herê ou se pajé, como batizaram em seu portão.
Jorginho cometia heresias sagradas que mexiam com a alma da gente. Só mesmo menino para fazer isso. Eu conheci um menino que se fez utopia ativa e voou para receber Gal com seu Georgiar. E é isso. Que lindo, Lília. Obrigada. Ai. Antes de ver quem quer seguir, queria deixar um recado que a gente conversou no início, que é sobre o livro Travessia de Libertação, né? O livro do Monsenhor Juvenal. Olha lá, o Renato está mostrando a capa ali. E a gente tem exemplares desse livro ainda, né? Ele é de distribuição gratuita. Ele foi patrocinado pela Unimed e pelo Hospital São Domingos. Então, quem não tiver o livro ou conhecer alguém, né, que queira, tem lá no sebo, né, Josi? Ainda alguns exemplares. Eu tenho aqui também, posso levar para o sebo da Josi. Então, fica o recado aí, tá? O sebo como um ponto de referência para quem quiser retirar o livro. Então, seguimos. Mais alguém que quer? Josi, liga seu microfone aí, por favor. Oi, gente. Uma honra, né, participar dessa homenagem ao nosso querido Jorge, né? O Jorge era um símbolo de humanidade, né? Humanidade e compaixão, né? Assim, era o significado, né, para a gente, né? Nessas eras, eu chamo de era da desumanidade, conviver com gente com pessoas como o Jorge, mostrava que o caminho era o outro, né? A gente está só com um lapso de tempo, logo menos a gente volta a esse tempo de compaixão e de cuidado com o outro, né? Com os outros, né? Porque o respeito dele era por tudo e por todos, né? Pelos seres vivos, né? E é certeza que esse horário ele está com a luinha nos jardins da nova vida, né? Passeando, né? Nas flores, nos jardins e com as suas poesias, né? E com as pessoas amadas, né? Eu quero ler um poema aqui, que é um poema, acho que todo mundo conhece, né? E que eu acho que é bem o significado desse trabalho, dessa vida, né? É o poema do Tiago de Mello, Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. E eu acho que o Jorge está lá vendo, né, a cor do mundo mudar, né, a gente voltar a ser quem a gente era, né, assim, viva o povo brasileiro, né, eu uso muito esse título do livro, né, se não me engano, do João Valdo, né, porque o povo brasileiro não o povo brasileiro é o povo como o Jorge, né, e como muitos de nós, né, que estamos aqui, e como toda a utopia da UPOP, né, veio para resgatar um pouco desse povo brasileiro, né, para a gente não esquecer quem nós somos, né. E eu acho que o Jorge está lá com a luinha, né, no Jardim da Nova Vida, né, vendo o mundo se refazer, o povo brasileiro se refazer, a pátria brasileira, né, coração do Evangelho, se refazer, né, e essa homenagem linda, né, para uma pessoa que realmente era o significado da compaixão e da humanidade. Para a ternura, Jesus perto, como ele sempre escrevia, né, para a gente, manhãzinha, e o Jorge presente. Obrigada, gente. Obrigada, Josi.
Alguém mais? Alzira? Não? Eu acho que a Lúcia fez assim com a mão, não? Não? Não. Eu quero. Vai lá, Vivi. Hoje eu estava aqui pensando numa homenagem, né, para o Jorge hoje. O que eu iria falar, o que eu queria ler, né? E aí eu fiquei procurando os livros, assim, aí achei o Estradeiro, né, do Monsenhor Juvenal. E abri, assim, tinha um marcador de página da Livraria Zero. Aí eu vi que eu tinha ganho esse livro de uma amiga muito querida que nasceu no mesmo dia e ano que eu nasci, poucas horas de diferença. E ela fez uma dedicatória muito bonita para mim e eu resolvi olhar o que estava marcado com esse marca-texto, né? Marca-texto não, o marcador de página. E aí é um capítulo que chama Energia Criadora. Saiu nesse capítulo, né? Eu vou ler um pedacinho só, porque achei assim que tem muito a ver com o Jorge, com esse momento que a gente está. A criação humaniza, a destruição desumaniza. Criar é vocação humana, aniquilar é tentação ou patologia. Para ser criador, não é necessário realizar obras imortais ou trabalhos excepcionais. Criar é produzir valores, é gerar recursos, é abrir possibilidades, é ampliar a consciência, é levantar projetos, é sugerir soluções, é construir o pequeno trecho que faltava aos caminhos da humanidade. O homem continua a criação quando comunica sua mensagem, quando aumenta a presença amiga, quando faz crescer a alegria fraterna, quando valoriza o humilhado, quando recupera o perdido. O ato criador, transformar o mundo, é ato criador transformar o mundo, edificar prédios e alastrar indústrias, mas também é movimento criador plantar a semente humilde, despertar o sorriso, levantar a esperança, devolver a confiança. É isso, achei bem assim a carinha do Jorge. Isso. Obrigada, Vivi. Não dava para fazer, né, um sarau de homenagem para o Jorge sem trazer Juvenal Arduino, né? Muito legal você ter trazido. A Lília colocou aqui que ela tem um texto do Jorge para compartilhar, né, Lília? Depois que as pessoas tiverem falado, eu queria trazer também, como a Vivi, assim, fiquei procurando hoje alguma coisa que me dissesse um pouco, né, do Jorge, e aí eu escolhi um poema do Drummond, que chama O Homem, as Viagens, e diz assim: restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem, estará equipado
a dificílima e dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. E aí eu escolhi esse poema do Drummond porque eu tive oportunidade assim na vida de assim conhecer poucas pessoas que entendessem tanto essa viagem e tivessem tanto essa alegria, né, da convivência, assim. Eu acho que Jorge deixa sementes, frutos espalhados, raízes espalhadas em todo canto, né, e isso é bom de lembrar, assim, e de saber que a gente, né, tem dentro da gente e leva com a gente todas esses ensinamentos aí que eram práticos, né? Não eram teóricos, nem filosóficos, nem só dos livros, mas na vida mesmo, né? Na vivência ali no dia a dia. Então, queria deixar meu agradecimento aqui pela oportunidade de ter conhecido alguém tão espetacular. Então, é isso. A Abigail vai falar. Olha, eu custei para tomar coragem de tomar a palavra, porque é tanta coisa bonita, é tanta arte na fala de cada um, e é tudo tão elevado, assim, que eu fico pensando, será que eu dou conta de exprimir o que eu sinto? Então, eu começaria dizendo o seguinte, que a palavra que hoje, quando eu fiquei pensando em falar alguma coisa em homenagem ao Jorge, que eu poderia falar, a palavra mais importante que eu acho para nós dizermos para ele é gratidão, porque, de certa forma, a presença do Jorge na nossa vida, de muitos aí, mais do que para outros, né? Mas, assim, o que nós tivemos chance e privilégio de conviver com ele, só nos leva a agradecer a ele, agradecer a Deus, esse privilégio de de conviver, ainda que para alguns, como no meu caso, por pouco tempo, de conviver com tanta transcendência pé no chão. Pode parecer que não combina, mas a gente está falando de utopia, está falando de um ser humano acima da maioria dos mortais comuns, não é? A gente está falando de tanta coisa que leva, de tanta transcendência, e, no entanto, a transcendência dele era uma coisa cotidiana aqui, fazendo a gente se sentir gente, fazendo a gente se sentir acolhido, fazendo a gente se sentir amado. Qualquer um que experimentasse alguma forma de troca com o Jorge, estaria fazendo uma troca em que a pessoa se sentiria sujeito, se sentiria acolhida, se sentiria amada. Eu estou falando, assim, muito do que aconteceu comigo. Quando eu conhecia o Jorge só de ouvir falar, ou de assistir alguma coisa dele, ou de ler alguma coisa e tudo, eu achava, assim, a pessoa mais distante de mim no mundo. Quem era eu para conversar com o Jorge, ou para estar com o Jorge? Tanto é que nas primeiras vezes que eu participei da UPOP, eu custava para tomar coragem de falar alguma coisa, e sempre começava assim, posso falar? Assim, sempre assim, doida para falar assim, não, agora não, deixa para depois, porque eu me sentia tremendamente inibida de me dirigir a ser uma pessoa que, para mim, beirava a perfeição como ser humano, sabe? Mas depois que eu comecei a conviver com ele, e a última vez que eu estive com o Jorge,
ele assistiu uma palestra minha num seminário lá na Casa do Menor, e a dele foi logo depois da minha, e eu me senti tão honrada, eu falei, eu já tinha gente combinado para ir me buscar lá no seminário, eu dispensei, falei, não, eu me senti na obrigação de assistir a dele, que eu nem sabia qual era o tema que ele ia falar. E fiquei humildemente sentada, assistindo, foi uma das coisas tão lindas que eu assisti na minha vida. Ele foi falar para o professorado lá que trabalha com instituições similares àquela Casa do Menor, ele foi falar sobre a questão da educação nas escolas no período pós-pandemia. E como o pessoal mais da minha área está acostumado a discutir os problemas da aprendizagem dos meninos e das dificuldades pelo trabalho online e as dificuldades do menino ter ficado recolhido em casa 2 anos, etc. e tal, eu vi o tema da palestra, eu pensei que nós iríamos, mais uma vez, discutir esse tipo de coisa. E, no entanto, o Jorge discutiu tantos aspectos do mesmo problema, mas por outro ângulo, por um ângulo tão humano, por um ângulo que envolvia discutir os sentimentos, que envolvia discutir os paradoxos daquela situação, as dificuldades, mas também todo o potencial da situação que estava em pauta, sabe? E ele discutiu pelo ângulo do equilíbrio da pessoa, pelo ângulo do encontro das pessoas, né? Sejamos professores, pais ou alunos ali, e isso foi discutido de uma maneira assim, tratou tanta coisa que eu não pensava ali na hora, eu aprendi tanto, eu fiquei tão feliz de estar ali, e eu fiquei tão feliz quando ele deu umas opiniões lá, que eram uns recadinhos tão para mim, eram umas coisas assim que me ensinavam tanta coisa, sabe? Então, eu falei assim, cada vez que eu tive a oportunidade de estar com o Jorge, fosse pessoalmente ou virtualmente, foi assim, era um momento que eu tinha que agradecer a Deus, quer dizer, de estar com aquele ser humano que, de uma humanidade indescritível, de uma humanidade, de uma transcendência que nos abraçava, que nos pegava, que nos tocava, tudo tão concretamente, porque ele falava das coisas mais simples e das coisas mais profundas, com a mesma ternura, com a mesma simplicidade, com o mesmo potencial de nos fazer caminhar, de nos fazer ir adiante. Não esqueço do olhar dele, da despedida bonita, quando desceu do carro e eu continuei, e que me desejou até outro dia, e não sei o que tem, tudo de bom para você, a gente se fala, tudo com aquele tom de voz, assim, parece um amigo antigo, que eu já gostava tanto, e que eu já desfrutava tanto, sabe? Então, assim, o Jorge era de uma amorosidade, assim, à flor da pele, de uma amorosidade tão verdadeira, tão, assim, sincera, tão pura, né? Um ser humano muito puro. Eu esperava com ansiedade na hora de abrir o WhatsApp de manhã para ver o que ele tinha mandado naquela manhã, que lição que vinha, que palavra bonita que vinha, o que ia me fazer sorrir, ter mais esperança naquele dia, porque tudo que ele mandava era uma mensagem de esperança para a gente, sabe? Então, logo que passou, que ele fez essa sua passagem, e que a gente não estava recebendo todos os dias, todas as manhãs, aquela mensagem, eu me sentia um pouco, assim, o mundo em falta comigo. Hoje não tem mensagem do Jorge, que eu amava tanto. Teve vezes de ter mensagem tão linda, tão maravilhosa, quando ele escreveu um texto sobre aquela situação dos 2 ecologistas lá que morreram na Amazônia, né? O texto era tão maravilhoso, aí, como ele mandou para a gente, postou em um WhatsApp e tudo, e eu passei uma mensagem para ele, Jorge, posso publicar no Facebook?
Aí a resposta que ele deu para me dizer que podia foi tão bonita quanto o texto, sabe? Assim, ensinava tanto quanto o texto. Então, assim, o Jorge era uma alma, assim, que estava mesmo mais um pouco aqui na Terra, só para poder dar mais alegria para a gente, porque ele era do outro mundo. É, um ser que, nossa Senhora. Então, assim, nessa homenagem a ele, hoje, primeiro eu quero agradecer a ele a amizade antiga. Segundo, eu quero dizer para ele que ele deve ter feito muita gente feliz nesse mundo, do mesmo modo que eu me senti feliz conhecendo pessoalmente há tão pouco tempo, né? E dizer para ele que para continuar de lá olhando por nós, que ele continue nos inspirando, que ele continue nos ajudando e que ele continue nos fortalecendo a nossa força de vontade de continuar com um tipo de trabalho desse, porque um trabalho desse faz a gente cumprir a missão da gente, né, de dar um pouco de nós para a humanidade, mas um trabalho desse também faz cada dia mais a gente ser humano, mais humano, crescer em humanidade, né? Então, que o Jorge seja muito feliz, que a Luinha não saia de perto dele, e que as flores do paraíso, todo dia, se abram para ele e exalem aquele perfume maravilhoso que ele merece como acolhida, pelo tanto que ele fez de bonito na nossa vida. Viu, gente? Esforcei de falar alguma coisa que passa no coração, porque ele merece muito mais. Obrigada, Abigail. Sumaia, você abre o seu microfone aí. Bom, o Jorge é luz, o Jorge é caminho, o Jorge é anjo nas nossas vidas. Eu me sinto até vaidosa de dizer que eu encontrei o Jorge, reencontrei o Jorge depois de outras vidas, tenho certeza disso. E na singeleza, eu mudei de São Paulo para Santa Maria, e ele teve oportunidade, né, Roberta, de estar conosco lá algumas vezes, a Roberta estava por aqui, e ele fez uma poesia para Santa Maria, e eu gostaria de lê-la. Nesse livrinho, Estrelas Cadentes, que são poesias que ele escreveu, singelas, mas muito profundas. Maria, Santa, matas e cachoeiras, fogão de lenha, uma gente humilde e singela. Aqui, teu divino menino não descansaria ao relento. De uma fria madrugada, seria agasalhado nos braços do teu povo leal e amoroso. E aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar um livro dele, que ele foi médium, psicografou um dos livros, eu falei, claro, escreva, por favor, uma dedicatória, e ele escreveu também sobre Santa Maria, e eu vou finalizar aqui lendo. A vida é santa, tão Maria, tão bela, uma estrela no céu que buscamos, como se fosse ela, o pão de todo dia. Busque alegria, multiplicando sua ternura, que é a saúde da terra, a terra de Santa Maria. Tão Maria, tão florescendo como se Deus andasse por doces companhias, na terra do coração de Santa Maria. Um abraço do amigo do irmão Jorge. E nós tivemos oportunidade de um amigo nosso editor, que conhecia o Jorge, quando ele ficou sabendo que o Jorge havia falecido, ele fez uma reportagem e colocou no jornal, né, que chama O Estado do Triângulo. Eu mandei para vocês lá no POP, e ele fez um levantamento de todos os dados que nós passamos, vocês, inclusive, enviaram, o Cauí me ajudou também, e vou deixar os últimos dizeres que nós escrevemos aqui.
Jorge, querido mestre, amigo, pai, irmão, companheiro de estrada, siga em paz, com todo o amor que esparramou em sua existência, em nossas existências. Temos sua presença, sua lucidez e sua sabedoria enraizadas nas nossas células, na nossa história, nas nossas almas. Nosso amor eterno. É isso. Obrigada, Sumaia. Roberta, se abre seu microfone aí. Abri. Boa tarde, pessoal. O que eu gostaria de deixar aqui do Dr. Jorge, que eu acho que não tem uma vida que não tenha passado por ele, que não tenha sido modificada, né, para melhor. E a gente aqui tem uma experiência, ele modificou muito a nossa vida, ele tinha o dom não só da oratória, mas o dom maior que ele tinha era o da escutatória. E escutar e compreender o semelhante. E como ele gostava, assim, de cultura, né, arte, a minha homenagem para ele não vai ser um poema, mas uma pequena música. Eu não sou cantora, tá? Mas com amor e luz eu espero que chegue para ele. Amei o que vi por aqui, cheguei e logo aprendi que antes de ver para fora, abro os olhos para dentro de mim, que não há um outro e nem eu, que existe um todo e somos um. Se cuido de mim com amor, o todo responde em comum. Não foi em vão, ou por acaso, ou sorte eu te encontrar. Unidos fomos neste lugar, que bom poder te amar. Existe um universo imenso que cabe aqui dentro de mim, que o bem que eu faço, mesmo pequeno, ressoa bem grande além daqui. Olhar para dentro em silêncio, descobrir o interno escondido, e sem condição, com amor e luz, abrir os meus olhos para o mundo. Não foi em vão, ou por acaso, ou sorte eu te encontrar. Unidos fomos neste lugar, que bom poder te amar. E é muito bom poder amar essa pessoa incrível que é o Dr. Jorge. Obrigada, Roberta. Acho que tem mais alguém inscrito aqui? Não. Mas alguém quer falar antes de a gente devolver a palavra para a Lília? Então, a Mara. Mara, você liga seu microfone? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Então, eu não consigo sentir que o Jorge foi embora. No momento que eu fiquei sabendo, eu senti um baque muito grande, mas depois, não sei porquê, eu não sentia ele distante.
Mas hoje eu pude compreender isso. Eu acho que ele deixou muitas sementes espalhadas, ouvindo vocês, percebi que ele estava presente, né, em todos nós. E muitos que a gente não conhece, mas eu tenho certeza que quando a gente se encontrar, a gente também vai sentir no outro a presença do Jorge. E dessa forma, eu creio que, já que ele não pôde ver com os olhos dele o amanhecer de um novo dia, que a gente sente que vai ser no ano que vem, acho que a gente vai poder vivenciar para ele o que vai acontecer. E, com todas essas sementes que ele plantou, a gente vai continuar, né, fazendo, sonhando, né, a utopia que tanto ele almejava e que nós também almejávamos. Eu acho que nós somos de muita sorte por ter convivido pouco ou bastante com o Jorge, ter conhecido o Jorge, ter presenciado ele, ter ouvido o Jorge. E toda vez que eu via ele em algum lugar, o lugar mudava, ele tornava qualquer lugar um lugar grande, grandioso. E, para mim, é de grande gratidão. E eu também agradeço essa tarde por estar com vocês, por ouvir vocês. E é isso que eu queria dizer só. Um beijo e um abraço forte para todos. Um abraço, Mara. Obrigada. Você está falando e eu fiquei pensando aqui, no dia que eu fui votar, que eu apertei o confirme, eu pensei, gente, quanta gente hoje não deve estar votando pelo Jorge, né? Assim, pensando a mesma coisa que eu. Quando eu apertei a tecla lá, falei, Jorge, ó, tá aqui, vamos lá. E agora, falando isso, me lembrei disso, assim, acho que foram muitas e muitas pessoas que tiveram votando naquele dia, pensando nele, né? Bom, então a gente volta a palavra para você, Lília, para você ler o texto dele para a gente. Eu só queria compartilhar duas situações que, assim, petitinhas, que eu me lembrei, né, que me marcaram. O Jorge, quando eu comecei como estagiária lá no CAPS Maria Boneca, ele apresentou o CAPS assim, porque uns chegavam mais tímidos, outros menos tímidos, né, querendo às vezes meio parecer, e aí ele falava assim, que não tem gente pobre demais que não tenha nada a oferecer, ou rico demais que não tenha nada a receber. É uma coisa que eu levo para a minha vida inteira, né? E, gente, eu estou muito emocionada. Então, às vezes, a outra situação, eu estou assim, gente, o que era? Me fugiu agora. Me fugiu. A outra situação que na pandemia, no iniciozinho da pandemia, eu fiquei com muito medo, sabe? Muito medo. Ele falou assim, meu anjinho, gente jovem que nem eu e você, não vai ter grandes problemas, não, pode ficar tranquila. Ai, meu Deus, eu peguei e falei assim, agora que eu tô mais preocupada ainda, só que com você, não é comigo. Ai, enfim. Um poema pequeno que eu coletei no blog dele, Utopia Ativa. Eu já usei o blog dele várias vezes para me inspirar para oficinas, né? E ele me chamou a atenção esse pequeno poema, chama Este Fardo. Cansado e velho, meu corpo pesa.
Assim carrego com a sensação de que o tempo aminhou-se na estrada. Enquanto minha alma voava no vento, tecendo nuvens e sonhos, agora meu corpo já não sou eu. Carrego bailando alegrias, sementes, ele me carrega entre flores murchas que minha alma ressuscita nas miragens das manhãs. Jorge. Bom, e aí, gente? Encerramos com o poema do Jorge. Lúcia, você quer falar? Você escreveu ali no chat, né? Que eu vi. Uhum. Alguém mais? Zé Cauí? Olá, tudo Olá, bem? tudo. Tem que falar um pouquinho, porque acho que quando a gente começa a falar do Dr. Jorge, só de falar nele, ele já é consolador. Porque tudo que diz respeito a ele, eu entendo como forma de consolo, né? De sustentação, de reerguimento. Ali sempre havia uma palavra para construir. E a vida dele sempre foi atravessada, né, pelas lutas, né, sociais, pelas lutas políticas, porque tudo é política. Aí eu me lembro de uma passagem que ele me revelou, né, ele estava fazendo uma palestra num centro, acho que é no Caminho da Verdade, e estava na época do golpe contra a Dilma. E uma pessoa o perguntou, né, na plateia, se caso ocorresse, né, aquele processo sem nenhuma prova, e que ocorreria com o Brasil, né? E ele respondeu que o que aconteceria é que se abriria um karma coletivo no país. E é isso que a gente está vivenciando até esse momento que a gente vive. Uma incerteza, né? Uma tentativa de desgaste da democracia, né? Que é tão nova no nosso país. E aí eu gostaria de homenageá-lo com um poema dele mesmo, que está lá no blog dele, que é Nas Voragens do Amor. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2012. Se o amor te tocar, não fujas. Não fujas, não. No vento, as folhas secas encontram-se e se abraçam na tecelagem de um novo ninho. Não fujas. O amor é rio, na saudade do mar. Corre chão, rodopia nas curvas, no desejo voa, viaja, sonhando num cais a portar. O amor aninha o vento, aquece o tempo, fecunda no escuro da noite, é o luar orvalhando a manhã, e assim, nos braços do infinito, a vida suavemente adormece. E que ele continue, como disse aí a Abigail, né, a nos inspirar, a nos fortalecer, a continuar sonhando com dias melhores para todos. Obrigado.
Obrigado, Zé. Então, acho que mais alguém que quer usar a palavra de novo? Ou que ainda não usou? A Mara está pedindo para falar. Quem? É o seguinte, é que de vez em quando eu converso com o Zé Cauí, e num desses momentos, a gente no Instagram, eu disse que quando eu encontrasse com ele, eu daria um abraço forte. Não é um encontro de fato, mas pela internet. Eu vou dar um abraço nele, extensivo a todos vocês agora. Sintam um abraço forte. Um beijo para todos. Um abraço também, um beijo para todos. Eu acho que a gente agora, né, podemos encerrar, já que não temos mais inscrições. Queria agradecer muito por essa tarde. Foi um sopro assim quente no coração, muito bom estar com vocês e poder lembrar o Jorge assim com tanto afeto. E aí acho que a gente podia todo mundo ligar os microfones, né, e falar um tchau aí para a gente se despedir. Salve, Jorge. Salve. Salve, Jorge. Beijos, Jorge presente, Luinha presente. Jorge presente. Jorge e Luinha, Eles são o nosso presente. Ele foi e é o nosso presente. Obrigada, gente. Vocês Obrigada. presentes. Obrigada. Jorge. Cada um aqui traz um pedaço dele, né? O Jorge está muito feliz agora, certeza. Beijo para vocês. Beijo, gente. Até breve. Até breve, gente. Até breve, se Deus quiser. Vamos nos ver. Se quiser.